Vergonha. Essa foi a palavra que Ana usou quando finalmente, aos 51 anos, tomou a decisão de encarar o que a aprisionou sexualmente por 3 décadas. Não era falta de tesão, não era um problema físico, era vergonha, profunda, paralisante, enraizada em cada célula do seu corpo. Eu sou Silvia Olmedo, e hoje vou compartilhar a jornada de transformação mais corajosa que já presenciei. A jornada de uma mulher que aprendeu a transformar vergonha em prazer, que descobriu que o oposto da vergonha não é apenas a ausência dela, mas sim a liberdade sexual completa. O nome dela é Ana, e aos 51 anos, quando nos encontramos pela primeira vez, ela não conseguia me encarar quando falava sobre sexo. Ela olhava para baixo, suas mãos tremiam levemente, sua voz quase inaudível. Eu sinto vergonha, Silvia. Vergonha de tudo, do meu corpo, dos meus desejos, de sequer pensar em prazer. A vergonha está tão dentro de mim que eu nem sei mais quem eu seria sem ela. Ana não estava exagerando. A vergonha havia se tornado parte da sua identidade. Não era apenas um sentimento que ela experimentava ocasionalmente. Era a lente, através da qual ela via a própria sexualidade, o próprio corpo, a própria existência como ser sexual. E essa vergonha não surgiu do nada. Ela foi cuidadosamente construída ao longo de 51 anos, tijolo por tijolo, mensagem por mensagem, experiência por experiência. Vou ser direta sobre algo que precisa ser dito. Vergonha sexual. Não é natural. Ninguém nasce com vergonha do próprio corpo ou da própria sexualidade. Vergonha é ensinada, é instalada, é programada, através de mensagens culturais, familiares, religiosas, que uma mulher recebe ao longo de toda a vida. Quando comecei a trabalhar com Ana, fiz algo que surpreende muitas mulheres. Pedi que ela rastreasse a origem da sua vergonha, que identificasse as experiências específicas, as mensagens específicas, que instalaram vergonha tão profunda. E o que Ana descobriu foi devastador. A primeira mensagem de vergonha veio aos 6 anos. Ela estava tomando banho e tocando o próprio corpo de forma inocente, exploratória, como todas as crianças fazem. A mãe entrou no banheiro e gritou: "Não toca aí, isso é feio. Meninas de família não fazem isso." Ana não entendeu o que havia feito de errado, mas entendeu perfeitamente que havia algo profundamente vergonhoso no próprio corpo. Algo que não deveria ser tocado, algo sujo. A segunda mensagem veio aos 12 anos, quando ela começou a menstruar. A mãe lhe deu absorventes e disse: "Agora você precisa ter cuidado. Homens vão querer se aproveitar de você. E se você deixar, você vai ser uma vagabunda." Ana internalizou: "Minha sexualidade desperta é perigosa. Ela me transforma em algo vergonhoso. Preciso controlá-la, reprimi-la, escondê-la." A terceira mensagem veio aos 16 anos, quando ela se apaixonou pela primeira vez. Ela queria beijar o garoto, queria ser tocada, mas a voz interna da vergonha gritava: "Você é uma vagabunda por querer isso, meninas." Decentes não sentem esses desejos. Ana começou a dividir mulheres em 2 categorias: as puras, que não sentem desejo intenso, e as vagabundas, que sentem. E ela desesperadamente queria ser pura. A quarta mensagem veio aos 19 anos, quando ela perdeu a virgindade com um namorado. Foi doloroso, desconfortável, nada prazeroso. E ela sentiu uma vergonha esmagadora durante e depois, como se tivesse perdido algo precioso, como se tivesse se sujado de forma irreversível. A quinta mensagem veio aos 22 anos, quando ela casou. O marido esperava sexo regular, mas para Ana, cada ato sexual era acompanhado de vergonha profunda.
ela se sentia observada por uma audiência invisível de julgadores, mesmo na privacidade do próprio quarto. E a sexta mensagem, a mais devastadora, veio aos 28 anos, quando ela teve seu primeiro filho. Seu corpo mudou, estrias apareceram, os seios caíram um pouco, a barriga ficou flácida e Ana olhou para o espelho e pensou: agora sim, eu sou completamente nojenta. Ninguém jamais vai me desejar novamente. Essas 6 mensagens, entre centenas de outras menores, construíram uma fortaleza de vergonha ao redor da sexualidade de Ana. Uma fortaleza tão sólida que, aos 51 anos, ela havia passado 3 décadas sem sentir prazer sexual verdadeiro, uma única vez. Não porque seu corpo fosse incapaz, mas porque vergonha e prazer não podem coexistir. Neurologicamente, eles são mutuamente exclusivos. Deixe-me explicar a ciência por trás disso, porque entender o mecanismo da vergonha é o primeiro passo para desmontá-lo. Quando você sente vergonha, seu cérebro ativa a amígdala, a região responsável por detectar ameaças. A amígdala acionada libera cortisol, o hormônio do estresse, e o cortisol suprime dramaticamente a produção de dopamina e oxitocina, os neurotransmissores essenciais para prazer e conexão. Ao mesmo tempo, vergonha ativa o sistema nervoso simpático, o modo de luta ou fuga. Seu corpo se prepara para enfrentar a ameaça, não para relaxar em prazer. O resultado? Você literalmente não consegue sentir prazer enquanto está experimentando vergonha. Seu corpo está em modo de defesa, não de abertura. Mas há algo ainda mais insidioso acontecendo. Quando a vergonha é crônica, quando você sente vergonha toda vez que pensa em sexo ou toca o próprio corpo, seu cérebro começa a associar automaticamente sexualidade com ameaça. É um condicionamento pavloviano. Sexo vira gatilho automático para a resposta de estresse. Seu corpo aprende que intimidade sexual é perigosa e ele te protege, desligando completamente a capacidade de sentir prazer nesse contexto. Foi exatamente isso que aconteceu com Ana. Aos 51 anos, seu corpo havia sido condicionado durante 3 décadas a responder à sexualidade com vergonha e estresse. Prazer havia se tornado neurologicamente inacessível. Mas aqui está a boa notícia. O que foi condicionado pode ser descondicionado. O cérebro é neuroplástico. Novas associações podem ser criadas. Vergonha pode ser dissolvida. E prazer pode ser reconquistado. Foi isso que Ana e eu fizemos ao longo dos 2 anos seguintes. E vou compartilhar exatamente como fizemos. O primeiro passo foi nomear e externalizar a vergonha, porque vergonha prospera no silêncio e na escuridão. Quando você traz a vergonha para a luz, quando você a nomeia e fala sobre ela, você automaticamente reduz seu poder. Pedi a Ana que fizesse um exercício que chamo de mapeamento da vergonha. Ela deveria escrever, literalmente escrever, todas as mensagens de vergonha que havia internalizado ao longo da vida. Toda a experiência que instalou vergonha. Toda a crença vergonhosa sobre sexo, corpo, desejo. Levou 3 semanas. Ana encheu 22 páginas de caderno, e quando ela terminou, ela olhou para aquelas páginas e disse algo profundo. Eu carreguei tudo isso sozinha dentro de mim por 51 anos. Agora está fora, e parece menor. Esse foi o primeiro momento de alívio em décadas. A vergonha estava fora dela. Não era mais uma parte indistinguível da sua identidade. Era algo separado, que podia ser observado, questionado e, eventualmente, dissolvido. O segundo passo foi questionar cada mensagem de vergonha, porque a vergonha não é a verdade. A vergonha é interpretação, e interpretações podem ser desafiadas. Para cada mensagem que Ana havia escrito,
Nós fizemos 5 perguntas. Primeira, de onde veio essa mensagem? Quem te ensinou isso? Segunda, essa pessoa estava certa? Ela tinha conhecimento real sobre sexualidade saudável? Ou estava repetindo programação que ela mesma recebeu? Terceira, essa crença serve a você? Ou serve a um sistema de controle? Quarta, se você pudesse escolher acreditar em algo diferente agora, o que seria? Quinta, que evidência você tem de que a crença vergonhosa é verdadeira versus evidência de que ela é falsa? Foi um trabalho psicológico intenso. A cada sessão, Ana escolhia uma mensagem de vergonha e a desconstruía completamente e gradualmente, muito gradualmente. A fortaleza da vergonha começou a rachar. A mensagem, você é nojenta depois da maternidade, foi questionada. Ana percebeu que seu corpo havia feito algo milagroso ao gerar vida. As mudanças eram marcas de força, não de vergonha. A mensagem, mulheres decentes não sentem desejo intenso, foi questionada. Ana descobriu estudos científicos mostrando que o desejo sexual feminino saudável é normal, natural, essencial para o bem-estar. A mensagem, seu corpo é sujo, foi questionada. Ana reconheceu que essa era a voz da mãe, que havia herdado vergonha de sua própria mãe, em uma linhagem de vergonha feminina, transmitida por gerações. E ao questionar cada mensagem, Ana começou a criar espaço para novas crenças, crenças escolhidas conscientemente, não instaladas por programação cultural. Meu corpo é meu prazer é meu direito, minha sexualidade é saudável e normal. Eu não preciso sentir vergonha por ser sexual. Essas novas crenças não se instalaram da noite para o dia. Elas precisaram ser praticadas repetidamente, como fortalecer um músculo. Mas aos 6 meses de trabalho, Ana já conseguia pensar em sexo, sem que a vergonha automática a inundasse imediatamente. O terceiro passo foi reconexão corporal em ambiente de segurança absoluta, porque Ana precisava reensinar seu corpo. Que intimidade com o próprio corpo não era ameaça, era segurança. Começamos com algo extremamente simples. Ela deveria passar 5 minutos por dia, apenas respirando e sentindo o próprio corpo, totalmente vestida, sem tocar áreas sexuais, apenas observando sensações neutras, a roupa na pele, o ar entrando nos pulmões, o peso do corpo na cadeira. Por que começar tão básico? Porque o corpo de Ana estava tão condicionado a estresse, que até pensar em focar no próprio corpo acionava vergonha. Precisávamos começar com estímulos tão neutros, que não acionassem o alarme. Levou 3 semanas para Ana conseguir fazer esses 5 minutos, sem que a mente disparasse pensamentos vergonhosos, mas eventualmente, ela conseguiu estar presente no próprio corpo, sem julgamento. Então avançamos para o próximo nível, toque corporal não sexual. Ana deveria passar 10 minutos, 3 vezes por semana, tocando os próprios braços, pernas, pescoço, rosto, usando óleo ou loção, sem pressa, apenas sentindo textura, temperatura, sensação. E aqui aconteceu algo crucial. Toda vez que a vergonha aparecia durante o toque, Ana praticava uma técnica que Silvia Olmedo chama de testemunha compassiva. Ela observava a vergonha, sem se identificar com ela. Em vez de pensar, eu sou vergonhosa, ela pensava, estou sentindo vergonha agora. A diferença é sutil, mas profunda. No segundo caso, a vergonha é uma experiência temporária, não uma identidade permanente. E ela praticava responder à vergonha com compaixão, não com mais julgamento. Faz sentido que eu sinta vergonha. Fui condicionada a sentir isso por décadas. Mas eu estou escolhendo criar uma nova associação agora. E está tudo bem que isso leve tempo. Aos 9 meses de trabalho, Ana conseguia tocar o próprio corpo de forma não sexual e sentir prazer leve,
Não vergonha. Foi uma vitória monumental. Então chegou o momento de introduzir o toque em áreas tradicionalmente sexuais. E aqui, a vergonha tentou voltar com força total. Mas Ana estava preparada. Ela praticou a mesma abordagem. Toque lento, sem expectativa de excitação ou orgasmo. Foco em sensação neutra primeiro. Testemunha compassiva quando a vergonha aparecia. Autocompaixão constante. E algo extraordinário aconteceu aos 12 meses de trabalho. Ana tocou a própria vulva pela primeira vez em décadas, sem sentir vergonha esmagadora. Ela sentiu curiosidade. Ela sentiu neutralidade. E por breves momentos, ela sentiu prazer leve. Ela me ligou chorando. Silvia, eu senti prazer. Prazer de verdade. Sem vergonha. Eu não achei que isso fosse possível para mim. Mas a transformação estava apenas no meio do caminho. Porque Ana ainda precisava integrar essa nova relação com o próprio corpo, na intimidade com o parceiro. E aqui surge um dos desafios mais difíceis. Como você se permite ser vista sexualmente por outra pessoa, quando passou a vida inteira sentindo vergonha de ser vista? Ana havia desenvolvido estratégias de sobrevivência para lidar com sexo no casamento. Ela preferia a escuridão total. Ela mantinha a camisola. Ela evitava posições onde o parceiro pudesse ver seu corpo de frente. Ela apressava o ato, para que terminasse rápido. Todas essas estratégias serviam a um propósito: minimizar a exposição, minimizar o risco de ser vista e julgada, proteger-se da vergonha, que ela acreditava que o parceiro sentiria ao vê-la. Mas essas mesmas estratégias tornavam o prazer impossível, porque o prazer requer presença, abertura, vulnerabilidade, e Ana estava em modo de proteção constante. Então fizemos algo radical. Ana teve uma conversa honesta com o marido. Pela primeira vez em 29 anos de casamento, ela disse a verdade, completa. Eu tenho sentido vergonha profunda durante todo o nosso casamento. Vergonha do meu corpo, da minha sexualidade, de ser vista. Eu sei que finjo que está tudo bem, mas não está. E eu estou trabalhando para mudar isso. Mas preciso que você saiba a verdade. A reação do marido a surpreendeu. Ele não ficou chocado ou ofendido. Ele ficou triste. Triste porque ela havia carregado isso sozinha por tanto tempo. E triste porque ele nunca percebeu a profundidade da dor dela. Eles fizeram um acordo. 3 meses de pausa de sexo penetrativo. 3 meses dedicados exclusivamente à presença, toque, conexão, sem objetivo de performance ou orgasmo. E um compromisso de que Ana comunicaria toda vez que sentisse vergonha, em vez de esconder. Foi um dos períodos mais vulneráveis e transformadores do casamento deles, porque sem a pressão de performance sexual, Ana podia finalmente estar presente. E ao comunicar a vergonha quando ela aparecia, em vez de escondê-la, Ana começou a perceber que a vergonha perde poder quando é exposta à luz. O marido não a julgava quando ela dizia: "Estou sentindo vergonha agora." Ele simplesmente segurava a mão dela e esperava. E gradualmente, a vergonha passava. E o que ficava era conexão, uma ligação profunda. Aos 18 meses de trabalho, Ana experimentou algo que nunca havia sentido antes: prazer sexual na presença do parceiro, sem a vergonha paralisante. Não foi um prazer explosivo, foi um prazer suave, presente, real, como a brisa do mar. E ela descreveu como a experiência mais libertadora da vida. Eu finalmente entendo o que as pessoas querem dizer quando falam de intimidade verdadeira. Eu estou presente. Eu estou sentindo. E não estou com vergonha. Mas a transformação final aconteceu aos 24 meses, quando Ana fez algo que ela nunca imaginou ser capaz de fazer. Ela fez amor com o marido, com as luzes acesas, completamente nua, de frente.
olhando nos olhos dele. E quando ele a olhou com desejo e admiração, em vez de sentir vergonha, ela sentiu orgulho. Orgulho do próprio corpo. Orgulho da própria coragem. Orgulho de ter desconstruído 3 décadas de vergonha e chegado a esse momento de liberdade completa. Um verdadeiro renascimento. Ana, aos 53 anos, não era apenas livre de vergonha. Ela havia transformado a vergonha em fonte de orgulho, porque ela sabia o trabalho profundo que havia feito. Ela sabia a coragem que havia exigido, e ela sabia que poucas mulheres têm a coragem de fazer essa jornada. Agora, quero falar sobre os princípios que guiaram essa transformação. Porque a história de Ana não é única. A vergonha sexual é epidêmica entre mulheres, especialmente mulheres criadas em ambientes religiosos conservadores ou famílias emocionalmente repressivas. E há um protocolo que funciona para dissolver a vergonha e reconquistar o prazer, como quem destrói uma parede tijolo a tijolo, até ver o sol. Primeiro princípio: a vergonha precisa ser nomeada para ser dissolvida. O que permanece no silêncio mantém poder total. O ato de nomear a vergonha, de trazê-la para fora e olhar para ela diretamente, reduz seu poder pela metade, imediatamente. É como acender a luz em um quarto escuro. Se você carrega vergonha sexual, comece escrevendo. Escreva todas as mensagens vergonhosas que você internalizou. Escreva as experiências que instalaram a vergonha. Tire a vergonha de dentro de você e coloque no papel, onde pode ser observada, examinada e, finalmente, compreendida. Segundo princípio: a vergonha é crença, não verdade, e crenças podem ser questionadas. Toda mensagem de vergonha que você carrega foi ensinada por alguém, e essa pessoa provavelmente estava errada, ou repetindo o que também lhe foi imposto. Questione cada crença vergonhosa. De onde veio? Quem te ensinou isso? Essa pessoa sabia do que estava falando. Ou estava repetindo programação que ela mesma recebeu. Se você pudesse escolher acreditar em algo diferente, o que seria? Imagine que você está reescrevendo as regras do seu próprio livro. Terceiro princípio: a reconexão corporal deve ser gradual e segura. Você não pode forçar o prazer em um corpo condicionado à vergonha. Você precisa começar devagar, com estímulos neutros que não acionem o alarme. É como aprender a andar de bicicleta novamente. Comece com respiração e presença simples, depois toque não sexual, depois toque em áreas tradicionalmente sexuais, mas sem expectativa de excitação. Cada passo deve ser praticado até que a vergonha não apareça automaticamente, antes de avançar. Quarto princípio: a autocompaixão é mais importante que a autoestima. A autoestima diz: você é boa. A autocompaixão diz: você está sofrendo e merece gentileza. Quando a vergonha aparece, não lute contra ela com julgamento. Responda com compaixão, como um abraço em si mesma. Faz sentido que eu sinta vergonha. Fui condicionada a isso por décadas, mas estou escolhendo criar uma nova associação. E está tudo bem que isso leve tempo. É como plantar uma semente e esperar que ela germine. Quinto princípio: a vulnerabilidade com o parceiro dissolve a vergonha mais rápido que a privacidade. É contraintuitivo, mas é verdade. Quando você comunica a vergonha ao parceiro, em vez de escondê-la, e ele responde com compaixão em vez de julgamento, a vergonha perde poder, dramaticamente. Pratique dizer: estou sentindo vergonha agora. Quando ela aparecer durante a intimidade, não esconda. Não finja que está tudo bem. Nomeie. E permita que o parceiro testemunhe, sem julgamento, como uma dança em que ambos aprendem os passos. Sexto princípio: o prazer reconquistado depois da vergonha é mais profundo que o prazer nunca perdido. Porque você sabe o trabalho que fez. Você sabe a coragem que exigiu. E você sabe que merece completamente.
É como encontrar um tesouro escondido depois de uma longa busca. Ana me disse aos 53 anos: eu não mudaria nada da minha jornada, porque o prazer que sinto agora é tão profundo. Exatamente porque eu sei quanto custou conquistá-lo. Eu valorizaria menos se tivesse vindo fácil. Agora, quero falar diretamente com você que está ouvindo isso e reconhece a vergonha sexual na própria vida. Você que evita a intimidade porque a vergonha é muito forte. Você que finge prazer porque a vergonha bloqueia o prazer verdadeiro. Você que olha para o espelho e sente vergonha do próprio corpo. A vergonha não é sua culpa. Você não escolheu sentir isso. Foi instalado em você através de mensagens que você recebeu ao longo da vida, como um programa de computador defeituoso. Mas dissolver a vergonha é sua responsabilidade. Ninguém pode fazer isso por você. E ninguém vai dar permissão para você se libertar. Você precisa escolher fazer esse trabalho, como um artesão que molda sua própria obra. E eu prometo a você, vale a pena. Profundamente vale a pena. Porque do outro lado da vergonha está a liberdade, está o prazer, está a intimidade verdadeira, está a versão de você que pode habitar plenamente o próprio corpo, sem julgamento constante. É como abrir as asas e voar livremente. Ana provou que é possível. Aos 51 anos, depois de 3 décadas de vergonha paralisante, ela transformou a vergonha em prazer. Ela se libertou, como uma borboleta que emerge do casulo. E você também pode. Comece hoje, não com grandes mudanças, mas com o simples ato de nomear a vergonha, de escrever as mensagens vergonhosas que você carrega, de trazer a vergonha para a luz, onde ela perde poder. É o primeiro tijolo que você remove da fortaleza da vergonha. Esse é o primeiro passo de uma jornada que pode levar anos, mas que vai transformar sua vida sexual e emocional completamente, como um jardim que floresce após o inverno. Você não foi feita para viver com vergonha. Você foi feita para sentir prazer, para habitar plenamente seu corpo, para experimentar intimidade verdadeira, sem julgamento constante. Ana fez essa jornada. E você também pode. Sou Silvia Olmedo. E eu acredito na sua capacidade de transformar a vergonha em prazer. Acredito no seu poder de reinventar sua história.